Olá, eu sou a Juliana Amaral, sou jornalista e especialista em marketing e falo sobre comunicação na prática. Você que está aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações, porque o meu objetivo com esse conteúdo aqui é compartilhar conhecimento prático para te ajudar a elevar o nível da sua comunicação, para você aprender a falar em público, gravar vídeos, dar entrevistas e alçar novos voos na sua comunicação do dia a dia, profissional, interpessoal. Então, fica aqui comigo, divulga esse site para os seus amigos, porque com mais notificações, mais curtidas, o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai distribuir muito mais para todo o público que trafega nessa plataforma. Então, hoje eu vou ensinar você a organizar uma entrevista, montar um roteiro para você apresentar uma entrevista, seja em vídeo, rádio, podcast, nas redes sociais. O meu objetivo é te ensinar a montar um roteiro para uma entrevista. Vamos lá. Primeira coisa, vai começar a produção dessa entrevista. Você é o apresentador, vai ser no seu canal, vai ser em alguma mídia social, algum projeto que você esteja organizando. Você é o apresentador dessa entrevista e também o produtor, vai ter que fazer as duas coisas juntas. Inicialmente você vai escolher o tema que você vai tratar e vai convidar um especialista que possa esclarecer as dúvidas do seu público, da sua audiência, alguém que tenha capacidade e autoridade de discorrer sobre uma determinada informação, porque não é todo mundo que domina um tema, é especialista numa determinada área, que consegue comunicar essa informação. A questão didática, de conseguir expressar de forma simples e clara para o público leigo, é desafiador. Nem todo mundo consegue isso. Muitas vezes eu já entrevistei especialistas, por exemplo, cientistas. Teve um período que eu fiz cerca de 50 entrevistas durante uma semana, num evento científico, era a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque eu trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia e estava encabeçando esse projeto. Eram entrevistas ao vivo para o Facebook e YouTube, com aquelas assumidades, verdadeiros gênios da ciência. Mas nem todos conseguiam comunicar diante das câmeras de forma clara para o público em geral, principalmente jovens que têm interesse pela ciência. Muitas vezes você vai entrevistar alguém que consegue comunicar com facilidade o conteúdo. Em outras ocasiões, a pessoa pode ser muito inteligente, de repente um médico brilhante, mas ele não tem facilidade de expressar isso, de ensinar isso diante das câmeras. E vai muito do apresentador, do entrevistador, ter essa habilidade para extrair o melhor do entrevistado, tá bom? Então, você escolheu o tema, tem um título, uma chamada para essa entrevista, e você convidou esse entrevistado, essa autoridade, esse especialista com antecedência. É bom fazer isso com uma semana de antecedência, se não for possível 2, 3 dias. Não faça em cima da hora, porque tem a questão da agenda dele. Talvez ele não tenha tempo, e o seu programa, a sua gravação, você consegue marcar, você já tem uma programação de gravação, então é mais fácil você se adaptar à agenda dele, não ele à sua. Então avise o seu entrevistado, converse com ele, combine tudo direitinho com antecedência. Se for possível, principalmente nas redes sociais, faça uma divulgação prévia, faça um post, coloque no feed, coloque nos stories. Se é um programa de rádio, de TV, podcast, também dê um jeito de fazer uma divulgação com antecedência para o público se programar, as pessoas reservarem um horário na agenda, criarem expectativas, até já prepararem perguntas, estudarem um pouco mais sobre o tema para participarem também. Hoje em dia as entrevistas, em boa parte, que
qualquer pessoa realiza, é nas redes sociais, é nas plataformas digitais. E tem a oportunidade da interação do público. Então, se esse público, essa audiência, esse espectador souber do tema com antecedência, ele vai ter tempo de preparar perguntas e interagir. Isso é bem bacana. Pronto, deu tudo certo, tá marcado, organizado. Você pode preparar algumas perguntas, umas 4, 5 perguntas com antecedência, já mandar para o entrevistado. Tudo isso é produção que eu tô falando, tá? Já mandar para o entrevistado para ele se preparar, estudar um pouquinho o tema, ensaiar as respostas. Nem todo mundo tem habilidade para dar entrevista, falar para um grande público, gravar vídeos. Muitos ficam com medo, ficam engessados, precisam se preparar com antecedência. Tem outros, principalmente, já trabalhei muito com médicos também, trabalhei na comunicação do Hospital de Base de Brasília e assessorava muitos médicos a darem entrevistas todos os dias para mídia impressa, TV, rádio, redes sociais. Inclusive eu também gravava um conteúdo com eles, eu produzia e dirigia conteúdo de serviço para as redes sociais do próprio hospital. Então eu ficava ali fazendo as perguntas para eles. Alguns muito habilidosos, se comunicavam com excelência, sabiam o time, as técnicas, era muito fácil gravá-los e acompanhá-los como assessora de imprensa nas entrevistas com os grandes veículos. Outros já tinham muita dificuldade, então dependia de mim, como entrevistadora, como diretora, produtora, fazer um pouquinho de tudo, ajudá-los a se soltar, conduzir as perguntas, prepará-los emocionalmente, principalmente porque é uma questão muito mais emocional do que de conhecimento. Eles sabem tudo, eles fazem tudo, mas na hora de gravar, né, câmera, ação, muitos travam. E passar as perguntas com antecedência facilita muito essa preparação técnica, emocional e psicológica do entrevistado. Então faça isso se for possível. Chegou a hora da entrevista, tá bom? Lembrando, esse roteiro vale para podcast, para rádio, para TV, para as redes sociais. Inclusive, hoje em dia, as entrevistas são feitas multimídia. Quando uma entrevista vai acontecer, ela pode ser feita ali para rádio e podcast no mesmo momento, ter câmeras ao redor filmando para vídeo, e é um conteúdo que vai ser utilizado em várias plataformas. Normalmente é isso que acontece. Então, esteja preparado, você apresentador, para produzir um conteúdo que você possa usar em diversas plataformas. Então, fica atento com o áudio tem que estar muito bom para vídeo, rádio, podcast. A imagem também, os ângulos, os cortes, a edição. Pensa na vestimenta, tanto o apresentador quanto o entrevistado, eles têm que ficar atentos em relação à imagem que está vestindo, os acessórios, cabelo, maquiagem, cada um dentro do seu perfil, cada um dentro do seu estilo, mas é importante pensar assim na imagem. A imagem comunica muito, ela fala muito. Começou a entrevista, ok? Todos estão a postos, seja em pé no estúdio, sentados num escritório, numa área aberta, onde quer que seja, um local que tenha a ver com o seu programa, com o tema que você vai falar, sentado, pode ser até ao céu aberto. Isso aí vai muito de acordo com o produto que você está criando. E um roteirinho básico a partir do momento que começa a entrevista. Até agora a gente falou de produção, agora vamos falar sobre a entrevista em si. Atenção às câmeras, antes de entrar. Atenção às câmeras, se está sendo filmado por celular, se são 2 câmeras, se são 3 câmeras, se é equipamento profissional de estúdio. Fiquem ali sempre ligados a direção de quem está gravando vocês, porque ele não pode falar durante a entrevista, mas ele vai se comunicar com vocês com gestos, com expressão facial, com sinais, falando para vocês assumirem uma postura corporal específica, virar mais para a direita, para a esquerda, cruzar a perna,
Então fiquem atentos a isso. A câmera que está filmando, vocês precisam sempre lembrar de olhar para a câmera, seja do celular ou uma câmera profissional de estúdio, olhar focado, olhar para a câmera, se tiver mudança de câmera ou se o diretor falar, ó, você vai filmar olhando só para uma câmera e as outras vão fazer outros ângulos, outros cortes, então siga a direção de quem estiver ali conduzindo a filmagem. Se não tiver ninguém, como eu agora, eu estou filmando sozinha com o meu celular, é apenas um celular. E então o que eu fiz? Eu já ajustei a câmera e o foco e a posição e vi a luz e tirei uma foto antes e fiz um teste para ver exatamente como seria a imagem depois de pronta. Então eu mesma me dirijo. Se for o seu caso, se atente para tudo isso para você e oriente também o seu entrevistado, porque ele pode não ser tão acostumado com essas questões de gravação e técnicas e posicionamento, então você deve organizar isso com o seu entrevistado. Primeira coisa, começou a gravar, ação, um sorriso, boas-vindas, você falar, se apresentar, quem você é, onde você trabalha, que programa é esse, uma apresentação junto com as boas-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o programa tal, eu estou falando direto de tal lugar e nós vamos tratar desse assunto. Aí você coloca o tema do seu interesse, mas é sempre assim, uma recepção calorosa. Se você organizar essas boas-vindas e essa apresentação de uma forma simpática, agradável, bem receptiva, você já vai se conectar ali com aquela audiência e eles vão ficar com você. Esse momento de boas-vindas é fundamental, porque é o momento da conexão. O público pode ser fisgado naquele momento e decidir ficar com você, ou se ele não gostar ali da primeira impressão, ele vai embora. É uma escolha dele. Depois das boas-vindas, da apresentação, você vai falar o que é o programa, do que se trata, aquele programa que você está apresentando e qual é o tema daquele dia. Normalmente, o vídeo que você grava, se é para as redes sociais, se é uma live que você faz, tem uma linha editorial. Eu, por exemplo, eu falo de comunicação na prática, então tudo que eu gravo, todas as lives que eu faço são sobre comunicação na prática. Eu contextualizo, mas as pessoas já estão esperando esse tipo de tema quando elas me procuram nas plataformas digitais. E depois dessa apresentação você contextualiza, hoje nós vamos falar sobre tal assunto. E para isso eu tenho o prazer de receber o convidado X. Aí é o momento que você vai mencionar que aquele especialista está com você, fazer uma breve apresentação, falar o nome, a profissão, onde trabalha e um currículo bem resumido, né? Só para mostrar que aquele especialista sabe do que está falando, ele é uma autoridade naquele assunto. Você está assinando embaixo, está chancelando tudo que ele vai falar, por isso você o convidou para o seu programa. Nesse momento você o apresenta, as pessoas já ficam cientes, porque você é o anfitrião, você é a anfitriã. Então quem está acompanhando o seu canal, o seu conteúdo, está lá por sua causa. E aí o convidado que vier vai ser bem recebido porque está com você. É você que conduz todo o cenário. Apresentou inicialmente esse convidado, passa a palavra para ele. Nesse momento o convidado também vai agradecer, vai se comunicar com o público, vai dar as boas-vindas. É uma apresentação bem rápida e depois a palavra volta para você. Nesse momento e também no início do vídeo, no meio, no final, em muitos momentos do vídeo, você pode pedir para o público te ajudar em relação ao engajamento, para eles curtirem, para eles compartilharem, chamarem mais pessoas, principalmente se for nas redes sociais. E se for ao vivo, você pode reiterar várias vezes para a audiência te ajudar a compartilhar e distribuir esse material para que mais pessoas assistam. Isso é super comum, é simpático, é gentil e gera uma integração com a audiência, porque
conteúdo ao vivo nas redes sociais, principalmente, e gravado também, permite a interação do público com você. É como se todos te ajudassem na produção, todos te ajudassem a elaborar aquele programa e as pessoas se sentem importantes, valorizadas, prestigiadas, elas fazem parte. E você pode fazer isso várias vezes ao longo do vídeo. Voltou para você, o apresentador já introduziu ali algumas palavras, disse quem é ele, agradeceu o convite, voltou para você. Aí agora você, apresentador, vai começar com as perguntas. Você já fez um roteiro, você já tem as perguntas pré-elaboradas, podem ficar na sua mão, não tem nenhum problema você olhar e seguir com as perguntas. Perguntas curtas, perguntas bem objetivas, porque se é uma entrevista, a gente quer ouvir o entrevistado falar. Você não tem que ficar dominando o assunto, nem comentando muito. Esse é o meu ponto de vista. O entrevistado é a figura principal e ele tem que ser explorado para liberar um máximo de conhecimento. Então faça perguntas bem objetivas, pontuais e deixe ele falar. E tudo vai de acordo com o tempo do seu programa. Se você tiver bastante tempo, deixa ele falar. E você vai só interromper se você achar, quando ele der o sinal que ele terminou, você segue para a próxima pergunta. Se ele não tiver respondido com clareza, se você achar que o público não compreendeu, você pode fazer intervenções e fazer subperguntas em cima da primeira que foi feita. Se ele falou muitas siglas, você pode pedir para ele explicar aquelas siglas. Se ele falou termos muito técnicos, você pode pedir para ele esclarecer e falar de uma forma mais simples, mais prática, mais clara, para que da criancinha ao vovô compreendam. Isso é muito importante. Toda entrevista, tudo que vai ser ensinado para o público em geral, tem que ser feito de uma forma que a criança, o adolescente, o jovenzinho entenda, a pessoa mais intelectualizada, a outra pessoa que não tem tanto conhecimento entendam, todo mundo entenda, ok? É importante pensar nisso. E aí você vai interagindo. Pode ser que, de acordo com a resposta do entrevistado, você tenha uma ideia de uma pergunta extra que está fora do roteiro, mas que vai extrair coisas importantes, vai ajudá-lo a ofertar mais conhecimento ainda para a audiência, porque uma entrevista, ela não é para mim, ela não é para o entrevistado, ela é para o público, ela é para quem está assistindo. São duas pessoas compartilhando conhecimento, uma ajudando a extrair a informação, a outra liberando a informação para que o máximo de pessoas seja beneficiada, tá bom? Então, pode ser que venha uma pergunta, uma ideia no meio da entrevista que não foi pautada antes, mas vai ajudar a fazer com que a entrevista seja mais rica, mais significativa para quem está assistindo. E aí aconteceu as perguntas, as respostas e tal, e acabou a entrevista e é o momento então do comando voltar para você que está apresentando, fazer uma conclusão. Normalmente essa conclusão ali com as informações que você aprendeu com a entrevista, é possível você fechar uma ideia, concluir uma ideia, deixar uma mensagem, sempre interagindo com quem está te assistindo, como se a pessoa fosse seu amigo, sua amiga, falando com informalidade. Você pode até ser direcional. Você jovem, você sabe qual é o público do seu programa? Você jovem estudante, você profissional liberal. Identificar parte do seu público é bem interessante, gera conexão, gera engajamento. Então você pode falar de forma direta com ele. Jovem, profissional liberal, você médico, você advogado. As pessoas vão ficar bem atentas ao que você está falando e vão receber com mais abertura. Você faz essa conclusão e
passa novamente a palavra para o entrevistado para que ele deixe uma mensagem final, para que ele feche ali a ideia final da entrevista e se despeça do público. Passo a palavra para ele, ele vai fazer isso, depois volta a palavra para você, você agradece ao entrevistado, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, compartilhar o seu conhecimento com o nosso público, uma honra estar aqui com você. Agradece a participação dele, se despede e... tem uma coisinha que eu esqueci. Quando for passar a palavra para o entrevistado, para ele dar a mensagem final, você pode pedir para ele dar os serviços dele. Quais são os serviços do entrevistado? Pedir para ele falar quais são os canais dele nas redes sociais, telefones de contato, local de atendimento, tudo vai depender da área de atuação, mas é o momento dele se vender, dele divulgar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Passou a palavra para ele, ele vai se despedir, vai agradecer, vai deixar a mensagem final e vai falar, meu endereço no Instagram, no Twitter, LinkedIn, Facebook é esse, o meu site é esse, o endereço da minha loja é aquele, o telefone é aquele outro e qualquer outra informação pertinente que ele queira divulgar. Pode divulgar, inclusive, data de um evento, de repente ele é um palestrante, ele vai divulgar que estará tal dia, tal hora, fazendo uma palestra num determinado local, pode indicar locais de venda, enfim, é o momento dele se vender. E despediu, voltou a palavra para você, você entrevistado vai agradecer a participação dele, falar o quão importante foi essa entrevista, que as pessoas aprenderam muito e esse momento de fechamento e agradecimento. Depois você volta para as câmeras para conversar com a sua audiência e tem esse momento de despedida. Agradece a participação do público, que se as pessoas gostaram, pede para elas comentarem, curtirem, compartilharem, é esse momento de incentivar o engajamento e também pedir para elas ficarem conectadas no canal, avisar que sempre você grava vídeos, que sempre tem conteúdos de tal tema disponíveis em tais plataformas, pedir para as pessoas te seguirem, é um momento, pedir para elas fazerem inscrição, te seguirem, ativarem sininho, compartilharem o conteúdo com os amigos. Também é a sua chance de engajar mais com o seu público, pedindo a participação deles, falando que eles podem enviar direct, enviar mensagens, fazer comentários sobre outros temas também que eles gostariam de assistir no seu canal, que você produzisse vídeos sobre temas que eles julgam importantes. Esse momento é bem significativo para criar esse elo, essa relação bem forte com o seu público. Aí você se despede, dá aquele sorriso, a sua marca registrada, o seu slogan, a sua frase de efeito, agradece, se despede e encerra o vídeo. Você também tem a opção, se você já tiver uma pauta para o próximo vídeo, para a próxima entrevista, pode já sinalizar que tal dia, tal horário, em tais canais, você vai voltar com um novo entrevistado. Se você souber quem é o entrevistado, qual é a pauta, você pode já divulgar. Se não souber, mas tiver uma data específica, você também pode divulgar. Olha, no dia X, no horário Y, eu vou voltar com uma nova entrevista, marque na sua agenda, fique ligado. Ou, se você não tem nada programado, pede só para as pessoas ficarem ligadas nas suas redes sociais, que você posta permanentemente, que sempre tem conteúdo no feed, nos stories, e eles podem ficar ali antenados com você, porque sempre vai ter coisa importante e relevante preparada com carinho para o seu público, para a sua audiência. Então, essa é a minha referência de roteiro para entrevista. É um modelinho que já está na minha cabeça, eu uso há bastante tempo e pode ser adaptado para diversas mídias. Vídeo,
rádio, podcast, live, entrevista em estúdio mesmo, se você tem planos de montar um estúdio, uma estrutura para um programa mais elaborado, esse roteiro é uma referência, um esqueleto que você pode adaptar e usar sempre que você puder e quiser. Fica aí a dica, fica a sugestão. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente. Eu respondo todos os comentários, eles são super importantes para me ajudar a produzir mais conteúdo relevante para você. Esse feedback é fundamental para mim. E continue conectado com a gente. Aqui no YouTube eu sempre coloco vídeos sobre comunicação na prática, vídeos ensinando você a produzir conteúdo para suas redes sociais. Se você é um profissional que precisa falar em público, numa reunião, numa palestra, eu também dou várias dicas a esse respeito. E fica aqui ligada no meu canal, acompanhando tudo, porque tem coisa nova vindo por aí. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!